Então, bom dia. Edição do dia 6 de abril do ano da graça de 2019. Edição da cor do dinheiro, naturalmente. O meu nome é Camilo Lourenço e, como você pode ver pelo que está escrito aí no menu para hoje, a agenda é bastante extensa. Mas antes de começar, só quero recordar que quem não viu o Think Tank de sexta-feira, feito com o Joaquim Aguiar e o Jorge Marrão, eu acho que é bom dar uma olhada naquilo. Foi um programa memorável, tem um recorde de audiência e de viewers online absolutamente brutal. E não é por acaso, é que o programa explica muito bem qual é o problema, explica bastante bem o que é que vai ser a reconstrução nacional, os erros que estão a cometer, não só a nível nacional, mas a nível da União Europeia. Algumas coisas vamos falar agora, mas, sobretudo, explica como é que deve ser feito. Portanto, se não viu o Think Tank, dê uma olhada naquilo. Bom, então vamos lá à agenda de hoje. Agenda muito extensa, como eu dizia. E vamos começar por onde? Pelo estranho caso das máscaras anti-poeira. Isto é assim. Quando nós estamos pressionados e quando o mercado está seco, os vendedores fazem o que querem. Fazem o que querem com o preço e fazem o que querem com a introjice. Isto é uma lei da vida. A única forma de estarmos preparados contra isto é pensarmos nas coisas a tempo e, sobretudo, não sermos apanhados com as calças na mão, passa a expressão. Se você vir o que aconteceu nas últimas semanas, com produção inclusive de desinfetantes, de álcool, isso é um bom exemplo. Mas o exemplo mais grave, porque aquilo é uma questão de preço, o exemplo mais grave parece estar a acontecer com alguns dos materiais que nós estamos a importar, nomeadamente da China. No fim de semana, houve uma informação que circulou aí, e eu sinceramente espero que seja falsa, de que uma parte do material que está a vir para Portugal não serve às necessidades para que ele foi pensado, nomeadamente as máscaras. E parece que alguém descobriu que algumas das máscaras que estão a chegar são máscaras anti-poeira. Ou seja, isto não tem piada nenhuma, obviamente, mas só mostra que a preocupação de comprar e comprar em cima do joelho dá nisto. Bom, é mau, é grave. Ponto seguinte. O futebol e o ajustamento de salários. Já percebeu que com todas as competições desportivas paradas, isto cria um problema aos clubes. Olha, problema de bilheteira, problema de sponsorship comercial, marcas, namings, publicidade nos estádios, nas camisolas, por aí adiante, e um problema de receita de transmissões televisivas. Isso vale para Portugal, para a Espanha, para a Itália, para a Inglaterra, para a Alemanha, para o que você quiser. E ganha uma dimensão ainda maior, porque em algumas ligas europeias elas tornaram-se ligas planetárias. Estamos a falar da espanhola, estamos a falar da Premiership e crescentemente da Liga Alemã, da Bundesliga. Ora, estas ligas vivem muito daquilo que são as receitas geradas pela transmissão de jogos para espaços que antigamente não eram os espaços tradicionais, nomeadamente a Ásia. Com isto tudo parado, obviamente a maioria dos clubes ressente-se. E o que é que sucedeu? Alguns clubes já começaram a falar em cortar salários. Naturalmente. Porque se não há jogos, não é? Se não há palhaço, não há dinheiro. Isto é sensato. Parece que menos para a Inglaterra, onde os jogadores não estão nada interessados nisso. Bom, isto é grave, porque eu acho que eles não perceberam que os clubes são cada vez mais empresas e as empresas não podem ver sem receitas. As tesourarias não aguentam. Vamos ver onde é que isto vai parar, porque eu cheiro-me que esta decisão não só vai colocar em causa o problema da sustentabilidade dos clubes em Inglaterra, bem como pode ser exportada para outros territórios. E como você sabe, há zonas onde eles gostam muito de protestar sem olhar aquilo que é a realidade das coisas. Uma coisa é certa, o futebol vai ter que se adaptar e daqui a pouco já voltamos ao futebol para falar de Portugal. Terceiro ponto, Bruxelas, o mesmo é dizer Comissão Europeia, parece que já aprovou regras para apoiar as companhias aéreas do espaço da União Europeia. Em Portugal,
o meu jornal diz hoje em manchete que parece que já está mais ou menos definido o plano de apoio à TAP. Eu tenho só uma pergunta para fazer sobre isto. Então, Bruxelas tem coisas absolutamente prioritárias em cima da mesa. Apoio a empresas, apoio a famílias, financiamento das formas de combate à Covid-19 e põe isto em banho-maria, corre a definir as regras de apoio às companhias de transporte aéreo. A sério? Vamos lá tentar perceber porque é que esta prioridade. Espera aí. As companhias aéreas empregam centenas de milhares de pessoas. Sim, senhor. As companhias aéreas fazem parte dos complexos nacionais sobre soberania, que é uma coisa que eu não percebo muito bem. Nós não temos soberania no exclusivo de produção de medicamentos, ok? Que são coisa fundamental para a saúde das populações e dos povos. E queremos ter soberania em matéria de transporte aéreo. Prioridades. Não, prioridades. Sabe o que é isto? É pôr o voto na urna. Prioridades. Bom, segunda questão sobre isto. Não era melhor Bruxelas pôr as fichas todas numa questão fundamental que é como é que a gente vai fazer uma resposta global a isto? Já percebeu? A União Europeia está sem estratégia nenhuma. Cada um vai puxando para o seu lado. Depois aparece uma Presidente da Comissão sem experiência nenhuma nestas matérias, que parece tentar tapar os buracos todos do barril para onde está a sair a água. No entanto, o mais importante está a ficar para trás, que é uma estratégia comum e a forma de financiar aquilo. Chama-se isto prioridades. Haveremos de voltar ao assunto seguramente. Ponto seguinte. O pagamento dos operadores de telecomunicações em Portugal aos clubes. Estamos a falar de receitas de transmissão televisiva. Nós assistimos na semana passada a uma telenovela muito interessante. Que foi isto. Os clubes estão, desculpem a expressão, à rasca. Estão sem receitas. Alguns deles estão falidos, como vocês sabem. E então resolveram passar para a comunicação social a mensagem que, bem, estamos a negociar com os operadores, nós, Altice e por aí adiante, o pagamento dos direitos de transmissão televisiva. E eu estive a ver, até à sexta-feira, estive a olhar com algum detalhe para aquilo que estava a ser dito. E às tantas fiquei assim a pensar, querem ver que os operadores devem uma fortuna aos clubes e não pagam? E comecei a investigar e descobri uma realidade completamente diferente, que é, os jogos de janeiro e fevereiro tinham sido pagos. Bom, os jogos de março... Bom, mas a informação que parecia... Quem lia aquilo na comunicação social ficava a pensar que aqueles jogos não tinham sido pagos. E depois, quando fui analisar melhor, descobri que os pagamentos que, entretanto... Aliás, houve uma pessoa da Federação que se meteu nisto e andou a fazer umas figuras um bocado estranhas neste processo. Tiago Craveiro. Isto não fica bem. Porque a mensagem que se passou foi que os operadores deviam dinheiro aos clubes. Ora bem, o dinheiro dos meses já vencidos já tinha sido pago. O que se foi pedir aos operadores foi adiantar valores de jogos não feitos. Que isto seja feito, eu percebo. Que seja negociado, eu percebo. Agora, o que não fica nada bem é estarem a passar para a comunicação social a mensagem de que os operadores devem dinheiro aos jogos já feitos e ainda não pagaram. Não! Os jogos não tinham sido feitos. Reparem uma coisa. Nós estamos num momento de emergência, com um problema grave na economia. Todas as empresas vão ter problemas de tesouraria. Isso é normal. O que nós não podemos fazer é estar a fazer estas figuras perante os operadores e depois fazer outra figura perante os jornalistas a passar informações erradas. Erradas e de uma falta de ética a todos os níveis. Portanto, convinha que quem andou a fazer esta figura tivesse mais cuidado da próxima vez. Porque os jornalistas não são estúpidos. Porque houve gente na comunicação social, não fui só eu, felizmente, que achou a conversa estranha e sabe como estas coisas funcionam, não emprenham pelos ouvidos, vão investigar e descobrem-se coisas destas. Capixa? É um aviso. Ponto seguinte.
Onde é que anda Pedro Nuno Santos? Estava tão ativo nos meses anteriores à crise, a marcar posição em tudo quanto era sítio e território. De repente Pedro Nuno Santos desapareceu. Eu compreendo que a crise não é do setor Pedro Nuno Santos. Mas Pedro Nuno Santos quer mesmo ser a alternativa a António Costa. Já é a altura de acordar e começar a mexer-se, digo eu. Último ponto deste período de ordem do dia, a substituição de Carlos Costa no Banco de Portugal. O público traz hoje uma informação de que até aponta alguns dos sucessores para o lugar de Carlos Costa. Eu já falei do assunto, recorda-se, aqui há umas 3 semanas ou 4. Uma das coisas que eu disse foi que Mário Centeno devia ficar. Fui o primeiro a dizer aqui, e a escrever no Jornal de Negócios. Devia ficar. Depois de ter dito aquilo, já houve várias pessoas que foram no meu sentido, o que só me conforta, porque significa que, afinal, as análises vão no mesmo sentido. Mas há outra coisa mais importante aqui, que era o substituto. Quem é que vai para o lugar? Os substitutos de Carlos Costa. O público fala de nomes, eu vou deixar uma análise mais detalhada para amanhã. Porque eu acho que há outra solução, independentemente daquilo que está a ser dito, que é, eventualmente, nomear alguém para o lugar de Carlos Costa já. Eu tenho outra solução, estou a analisá-la. Há uma semana que estou a falar disto com várias pessoas. Hoje vou apressar essa análise. Amanhã prometo falar do assunto. Bem, vamos então à agenda. Primeiro ponto. Eu vou passar o tempo a fazer esta pergunta nas próximas semanas. O Estado já pagou o que deve às empresas? Bom, aqueles mais de 4 mil milhões de euros que o Estado deve à economia, dívidas em atraso, já foram pagas? A única informação que eu tenho é do Ministério da Economia, que fala em pagamentos de 120 ou 130 milhões de euros. Ajudas que já foram adiantadas. Só. Eu estou a descobrir que algumas grandes empresas, olha, EDP, Energias de Portugal, antecipou o pagamento de 30 milhões de euros. BCP antecipou várias dezenas de milhões de euros de pagamentos a fornecedores e empresas. Ao que tudo indica, deixa-me ver aqui mais um nome, Altice a mesma coisa. Eu daqui a pouco começo a somar os pagamentos que algumas destas empresas estão a fazer a fornecedoras antes dos prazos fixados e vou descobrir que as empresas estão a ser mais honradas do que o Estado. Ou seja, nós vamos descobrir brevemente que o Estado fala em apoios, cria esquemas e o raio que os parta. Percebe? E na volta, pouco dinheiro está a chegar à economia. O mesmo se diga dos apoios da própria banca. Isto, para quem sabe que tem uma crise de tesouraria em cima, com já centenas de milhares de pessoas em layoff e mais umas quantas dezenas de milhares que vão para o desemprego, isto é preocupante. Mas isto é imoral, porque o Estado devia estar a dar o exemplo, percebe? Aguardemos. Segundo ponto. Aliás, segundo ponto tem a ver com o facto das empresas estarem a substituir ao Estado. Vamos para o terceiro ponto. Há mais de 32 mil empresas que no espaço de 3 semanas decidiram ir para layoff. Ouviu bem? 32 mil empresas. Aqueles milhares de milhões de euros que o Estado deve à economia tinham feito milagres para evitar que estas empresas já estivessem em dificuldades. Bom, eu já sei qual é que vai ser a conversa. Você está a exagerar, porque o Estado deve um número muito limitado de fornecedores, nomeadamente na área da saúde, sei lá, serviços, empresas, olha, empresas de segurança, não sei quantos, e aquilo não é o grosso da economia. Deixa-me ver, descobriram a pólvora. Então, essas empresas não têm trabalhadores. Os trabalhadores depois não fazem compras. Essas empresas não compram outras empresas. Vivem sozinhas. É isso. Isto é a prova de que a malta não percebe nada de como funciona o tecido empresarial. Quando o Estado deve dinheiro às empresas e lhes paga, isto é um filtro, vai por ali abaixo. É as empresas que diretamente contrataram, é as empresas que com elas contrataram, são os trabalhadores que consomem. Percebe?
É assim que funciona a economia. Estes milhares de milhões de euros que o Estado deve à economia, continuam a dever, fariam milagres para evitar os layoffs e para evitar o desemprego que aí vem. E eu acho que o pessoal anda um bocado distraído. O que me faz impressão é os comentadores de serviço, percebe? Que todos os dias pululam por tudo quanto é sítio a dar as maiores opiniões sobre tudologia, não se centram em duas ou três questões fundamentais. Uma delas é quanto é que o Estado vai pagar aquilo que deve às empresas. Isso sim é que era um brutal apoio. Ponto seguinte. Mais de 550 mil trabalhadores já estão em layoff em apenas 3 semanas. Imagina o que é que vai suceder, porque isto não vai ficar por aqui. Dentro de mais uma ou duas, se entretanto descobrirmos que os tais apoios à economia tardam em chegar, nomeadamente os pagamentos do Estado. Imagina o que é que vai acontecer. No meio disto tudo, eu tenho uma pergunta extra. Estão preocupados com o layoff só? É que o layoff, se calhar, não é o maior problema. Vai custar às empresas, vai custar aos trabalhadores, ficam com menos 30% ou 33% do seu salário, vai custar ao Estado via Segurança Social. Mas, se calhar, não é o maior dos problemas. O maior dos problemas chama-se desemprego. E porquê? Porque os contactos que eu vou fazendo com empresas, com associações empresariais, com empresas de peso, com pequenas e médias empresas, passam-me uma mensagem que é assim, olha, eu acho que vou fechar as portas. Se isto durar mais de 2 ou 3 meses, que é o tempo que eu tenho de tesouraria para pagar salários, eu vou fechar as portas. Porque não me interessa endividar naquelas condições. Repara, eu vou-me endividar. Isto passa 2, 3 meses no arco da atividade económica. E eu vou pagar 2,5% ou 3% ao banco? É isto que está em cima da mesa. Portanto, o que nós vamos ter, com altíssima probabilidade, é um disparo do desemprego. Não é só do layoff, é do desemprego. Ora, isto gera duas coisas. Primeiro, tira gente do mercado de trabalho que não sabe quando é que vai lá voltar. Como você se recorda da crise anterior, houve gente que foi para sair do mercado de trabalho e já não voltou. Bom. Segunda, até por outra razão, por causa dos skills, não é? Por causa da especialização das pessoas. Segunda questão. É mais fácil fechar uma empresa do que criar outra e garantir que essa empresa depois cria mercado e tem condições para sobreviver. Percebe? Terceiro, é receita a menos para a Segurança Social. Quarto, é aumento de despesa da Segurança Social com, nomeadamente, subsídios de desemprego. Ou seja, quem anda para aí a vociferar que o Estado devia pôr dinheiro na economia neste momento ainda não percebeu que a alternativa, que é fecho de empresas e aumento do desemprego, vai ter um maior custo para o Estado a prazo do que esta solução. Percebe? Bom, parece que isto não é prioridade. Ponto seguinte. Banca. Já me ouviu aqui criticar várias vezes os bancos, por causa das taxas que andam a pedir, dos spreads e não sei quantos. Isso é uma coisa. O que nós estamos a ver é políticos de serviço encartados, políticos profissionais, que estão a fazer da banca o punching bag, ou seja, saco de boxe, aqueles pendurados para sentar uns murros, está a perceber? Com preocupações eleitorais. Então vamos recapitular. Primeiro foi o Primeiro-Ministro, na entrevista à SIC, que disse que os portugueses ajudaram os bancos, agora é a altura dos bancos retribuir. Depois foi o Celso Rui Rio, criticado aqui violentamente na sexta-feira. Uma vergonha se os bancos tiverem resultados positivos em 2021, 2020, 2021. E depois ainda saiu-se com outra que foi resultados avultados. Ninguém sabe bem o que é. Ok? No fim de semana tivemos o Presidente da República, que se vai encontrar com bancos, não é? E resolveu fazer, toma lá um punhal florentino pelas costas antes de vocês cá virem. Quando vierem cá, vem cá beijar os pés. E vão ter... Vou prestar consigo. A ideia aqui é, quando os bancos forem a Belém, quando houver esta reunião, quando saírem de lá, já virem com uma solução e com promessas à economia. E nessa altura, o Celso Marcelo Rebelo de Sousa, que também faz às vezes o papel do Presidente da República, vai aparecer a dizer assim, fui eu que arranjei esta solução, já como no passado, lembra-se a história do BPI, que depois correu mal, a Isabel dos Santos. O governo apareceu lá, sou pai da solução, sou mãe da solução, sou madrinho da solução, sou padrinho da solução.
A seguir vem logo o Presidente da República. Eu também contribuí para aquilo, percebe? É esta história. Isto é lamentável. Só mostra que nós não temos lideranças, percebe? António Costa tem eleições para o próximo ano. Está a prepará-las. Marcelo está na pré-reta de campanha, de renovação do seu mandato. E, portanto, está a fazer a sua figura. Rui Rio já percebeu que o governo se vai entalar mais tarde ou mais cedo, que estas dificuldades que vêm aí vão pôr António Costa em maus lençóis. Porque esta história de subir agora nas sondagens é agora. Havemos de falar sobre isto amanhã. Esta história de subir nas sondagens é agora, meus amigos. Daqui a uns mesinhos, quando isto começar a cheirar mal, a gente vai ver. Vai-se lembrar de passos muitas vezes. Digo eu. E aqui é que está o ponto. O que nós devíamos estar a fazer neste momento é um discurso realista. Eu vou falar para si. Sabe porquê? Porque me interessa aqui é convencer Lucy. Não é aquela idiotice que a gente ouve, às vezes, por parte de alguns políticos. Então eu quero que pense nisto. O que é que nos estão a sugerir aos bancos? Isto é que é condenável, percebe? Que facilitem empréstimos, que façam uma análise laxista do risco das empresas a quem está a emprestar. É isso? Bom. Que faça de quê? De helicóptero que chega lá em cima, abre as portas e despesa dinheiro sobre a economia? Isto não funciona. Percebe? Os bancos não podem deixar de ser bancos. O falecido Miguel Beleza, que fazia às vezes, tinha um sentido de humor brutal, mas tinha análises absolutamente certeiras. Eu recordo-me Miguel Beleza me dizer a mim, quando eu estava a falar com ele em entrevistas ou perante as entrevistas, Camilo, você não se esqueça de uma coisa. A principal função de um banco é proteger os seus depósitos, as suas poupanças. Percebe? Isto os bancos nunca podem perder de vista. Primeiro. Segundo. Eu pensava que o professor Marcelo Rebelo de Sousa, constitucionalista, professor de Direito e Diabo 4, era uma pessoa que já tinha percebido que as orientações para os bancos, nomeadamente do ponto de vista de segurança, supervisão, vêm de Frankfurt. Não é da Praça do Comércio. Está a ver? Eu pensava que ele tinha percebido isto. O Rui Rio também. E o Primeiro-Ministro também. Terceiro. Os bancos são demasiado conservadores? São. Mas eu prefiro bancos conservadores agora, que é para nós não termos os Ricardos Salgados. Percebe? Que nos vão custar 10 mil milhões de euros do nosso bolso. Mais o maluco do Oliveira e Costa, que no BPN, e criminoso, percebe? Nos custou outros 7 mil milhões. Percebe? Isto é que é importante. Portanto, andar a insultar banqueiros agora, o Miguel Maia não é responsável pelas situações anteriores. Paulo Macedo, também não. António Ramalho, também não. Pedro Castro Almeida do Santander, muito menos. O Vieira Monteiro, que morreu há umas semanas, também não era. Mas porquê é que nós estamos a pressionar os banqueiros a fazer uma espécie de chantagem moral sobre os banqueiros? A dizer assim, vamos ajudar. Eu digo, pois está bem, mas eu não quero é bancos em mau estado, percebe? O que eu lhe apelo a si é para não deixar passar este populismo, que é um populismo rasca, porque os políticos estão a fazer é dizer assim, olha, vocês inundem a economia de dinheiro. E daqui a uns anos, 2 ou 3 anos, vão estar a dizer assim, vocês desculpem lá, mas aquela crise, não sei das quantas, olha, vamos ter que meter mais 1.000 milhões neste banco, mais 2.000 milhões naquele. E eu estou a ouvir o Bloco de Esquerda e o PCP, que fazem aquelas figuras lamentáveis, percebe? Não queremos mais dinheiro para a banca. E que em vez de deviam estar preocupados com estas coisas, neste momento estão caladinhos que nem um rato. Mas que rasca de política é esta? Percebe? Os banqueiros, podemos apontar-lhes uma série de defeitos. Agora, atenção, nós não podemos pedir aos banqueiros que relaxem a análise da qualidade do crédito. Percebe? Isto é que é fundamental. Isto vale para Marcelo, para Rio e para Costa. Já que nos outros, então nem vale a pena falar. Os outros estou a falar da extrema-esquerda, obviamente, não é? Bom, ponto seguinte. Quando é que a gente já vai de tempo? Ih, Nossa Senhora. Mário Centeno. Nosso excelso Ministro das Finanças, eu tinha prometido aqui na sexta-feira, que pus ali um post, a falar do seguinte. Mário Centeno, na sexta-feira, veio dizer uma coisa muito sensata, que é assim, meus senhores, é melhor deixarmos a discussão das Corona Bonds para mais tarde, para depois da crise do Covid-21. Olha, que grande sensatez. Eu tenho pena de duas coisas. A primeira é que, como o Marinho, o Centenix, não consegue convencer o Costix
Obelix, a ter tento na língua. Não consigo perceber. A segunda é dizer assim, o Centenix percebeu que vai levar sopa no Eurogrupo, entre os ministros das Finanças, se for com aquela cena. Aliás, pode dizer outra coisa. O Hoekstra, aquele ministro das Finanças holandês, entendem-se muito bem. Está a ver? Por trás do pano é a teoria do Joaquim Aguiar. Há um palco, há focos de luz. Olhe sempre para onde os focos não estão a apontar. Para as sombras. Aqui é a mesma história. O que está aqui em causa é que Mário Centeno já percebeu que não vale a pena andar a enforçar as coronabonds, que não vai funcionar. Não vai passar agora. E Centeno já percebeu que está à rasquinha e já percebeu o que está a acontecer com a economia e com as empresas, já percebeu o seguinte: é melhor a gente ir já para aquilo que está disponível. Ora bem, e há muito dinheiro disponível neste momento, com outros instrumentos para a União Europeia poder mobilizar, nomeadamente através do Mecanismo Europeu de Estabilidade. É aí que têm que ser postas as fichas. Centeno já percebeu. Não é porque ele não queira fazer o eleitoralismo, é porque ele vai levar pontapé no baixo ventre amanhã, no Eurogrupo. Se for lá insistir nas Corona Bonds, eles ainda mandam o tipo para percebe? Sim, é aí mesmo, dar uma volta ao bilhar grande. Está a perceber? Bom, ponto seguinte. Eu estou absolutamente impressionado. Estava a ver uma entrevista do professor Ricardo Cabral, que é professor da Universidade da Madeira, que eu às vezes vejo cada coisa escrita por ele que até me leva as mãos ao céu. Mas enfim, de vez em quando escreve umas coisas lá boas, acertadas e tal. A última dele é vir criticar as soluções de layoff do governo. Porque diz o Ricardo Cabral que o melhor é o Estado pegar no dinheiro, ouça bem, para você ver as luminárias que nós temos em Portugal, inclusive a dar aulas nas universidades. Ideia do Ricardo Cabral. Deu uma entrevista à Lusa. Se o Estado vai criar esta solução do layoff, é um incentivo para todas as empresas irem lá recorrer. E, portanto, gasta a segurança social, baixa o rendimento dos trabalhadores. Jura? Pois é. O problema é que quando estas soluções são gerais, há sempre injustiças. Agora vamos à alternativa do Ricardo Cabral. O Estado pega na massa e distribui diretamente, está a ver? Pelas empresas. Pelas PME, pelas microempresas e tal. Olha, Ricardo Cabral, você é um belíssimo exemplo de quem não conhece nada da economia. Primeiro, o Ricardo Cabral vai-me explicar qual é a instituição do Estado que estava preparadinha para ir fazer esta análise e dizer assim, o Zé Maria Pincel merece 10 milhões, o Zé Costa Cabral merece 5 milhões. Percebe? Há de me dizer qual é a instituição. Primeiro. Segundo, o Ricardo Cabral, se conhecesse o Estado português e o país de fundo, saberia que isto é a coisa mais convidativa à corrupção em Portugal. Quer dizer assim, olha, aparece amanhã um autarca do PS, tinha aqui uma empresa do caraças, de grande empregador, arranjei umas massinhas para os gajos. Vinha outro do PST, olha lá, estás a ver ali, aqueles gajos são os gajos porreiros, arranjei uns 5 milhões. Está a ver isto ou não? Eu não consigo perceber como é que um professor universitário sai com estas ideias. Palavra de honra. Isto é a prova de que há gente em Portugal que estudou gestão e economia e não percebe porra nenhuma, desculpa, uma expressão de economia. Não sabe como é que isto funciona. Isto é um convite à corrupção, isto é um convite aos desmandos, isto é um convite aos lobbies, às corporações, e daqui a 2 anos estamos a dizer assim, olha, a corrupção aumentou, e não sei quantos, má utilização de dinheiros públicos, e depois nessa altura, estes rapazinhos que defendem estas coisas desaparecem, percebe? Não é nada com eles, percebe? São tiradas intelectuais, que depois têm pouca aplicabilidade prática. Pronto. Isto é o Ricardo, a entrevista do Ricardo Cabral. Bom, estamos com 30 minutos já, vamos ver se acabamos com esta brincadeira. Eu não sei se percebeu ontem tivemos eu vou deixar isto para amanhã, das máscaras, mas eu vou-lhe passar esta mensagem. Desde o início desta marmelada, que há uma coisa que me cheira mal. Porque é que o Ministério da Saúde tem recusado sistematicamente a utilidade das máscaras? Também não sei se reparou, mas no fim de semana o Presidente da República deu-lhes uma chapada de luva branca. O Presidente da República veio dizer uma coisa muito sensata. Para já ele apareceu em público com máscara. Começa logo por aí. Não, mas eu acho que a máscara é uma das formas de limitar isto. Ouça a Ministra. Vá lá ver a entrevista ao Carlos Daniel. Aliás, o Carlos Daniel esteve muito bem ontem na entrevista que fez à Mata Comido. Parabéns. Olha, palmas para o Carlos Daniel.
entalou a ministra além de uma série de questões, nomeadamente as máscaras. A ministra continua a fazer um fim-a-pé lamentável. Mas eu vou deixar a questão das máscaras para amanhã, ok? Vou terminar com a candidata à frase da semana. Pior do que a pandemia, só se vier também a austeridade. Fernando Medina. Fernando Medina, isto é para ele. Se ele não tiver ouvido o vídeo, quem ouvir que vá dizer. Fernando Medina, eu prefiro que você vá para o governo, sabe? Que vá fazer figura de ministro com pasta. Porque o que você faz não é ser Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Você é um ministro sem pasta, percebe? Isto é lamentável, esta tirada. Sabe porquê, Fernando? Porque você sabe muito bem. Estava no governo de Sócrates quando fizeram as borradas e tivemos de chamar a Troika. Você, Fernando, sabe as borradas que fizeram. E sabe muito bem que agora vamos ter que passar a austeridade. E está a fazer esta figura lamentável. Está a dar a sensação que nos vão impor a austeridade. Não. A austeridade vai-nos ser imposta pela situação e porque nós não estamos preparados para enfrentar isto. Porque temos uma dívida muito elevada contraída no tempo em que você foi governante, Fernando Medina. Percebeu? Não faça estas figuras. Nós não somos parvos, Fernando Medina. Bom, chegamos ao final da conversa de hoje. Eu amanhã às 8 da manhã vai levar comigo novamente. Como lhe disse no Think Tank da semana passada, não sabemos se esta semana vamos fazer 2 edições de Think Tank como na semana passada, mas pelo menos uma delas vai haver, dependerá sempre da evolução da situação. Para o final, fica aquele pedido. Só uma coisa, quero agradecer a toda a gente, que eu não faço publicidade disto, mas toda a gente na sexta-feira tirou um bocadinho do seu tempo para me desejar um feliz aniversário. Muito obrigado a todos do fundo de coração. Quanto a nós, quem está a ver, 5.600 pessoas, mais aquelas que vão ver, eu quero pedir aquilo que peço sempre, colocarem um gosto, fazer partilha nas redes sociais, porque aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8.